O banquete silencioso. O medo é um banquete para aqueles que se alimentam da alma. Anônimo. Era uma noite fria e úmida de outubro, daquelas que parecem sussurrar segredos antigos através das árvores desfolhadas. Lívia, Gabriel, Mariana e Lucas, um quarteto de amigos movidos por uma mistura de tédio e busca por adrenalina, se encontravam diante dos portões enferrujados da mansão Blackwood. Lendas urbanas sobre rituais macabros e desaparecimentos inexplicáveis cercavam o lugar, tornando-o o cenário perfeito para a aventura de Halloween que Gabriel tanto insistira. Lívia, a mais cética, sentia um arrepio na espinha que nada tinha a ver com o frio. Uma sensação de que algo estava terrivelmente errado pairava no ar, mas ela a ignorou, atribuindo-a ao seu passado problemático e à sua mente sempre alerta para o perigo. O portão rangeu como um lamento quando Gabriel o empurrou, revelando um caminho coberto de ervas daninhas que levava à fachada imponente da mansão. Janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando-os. O cheiro de mofo e decomposição era quase palpável, misturando-se ao aroma terroso das folhas molhadas. Lucas, o intelectual do grupo, já com o celular em mãos, começou a pesquisar sobre a história da mansão, murmurando fatos sobre seus antigos moradores e os rumores de uma seita que ali se reunia. Mariana, por outro lado, estava visivelmente assustada, agarrando-se ao braço de Lívia a cada rangido da madeira velha. A porta principal, entreaberta, convidava-os para o interior sombrio. O hall de entrada era vasto e empoeirado, com uma escadaria grandiosa que desaparecia na escuridão do andar superior. Teias de aranha tendiam como véus, e a luz fraca de suas lanternas dançava sobre móveis cobertos por lençóis brancos, transformando-os em figuras fantasmagóricas. "Isso é demais para mim", sussurrou Mariana, sua voz tremendo. Gabriel, no entanto, estava eufórico. "Vamos, gente! Onde está a diversão?" Ele avançou, adentrando o salão principal, onde um piano empoeirado repousava em um canto, suas teclas amareladas parecendo dentes podres. Enquanto exploravam os cômodos do térreo, a atmosfera começou a mudar. Os rangidos da casa pareciam mais intencionais, os sussurros do vento mais próximos. Em uma das salas, Lívia encontrou um diário antigo, suas páginas amareladas e com caligrafia quase ilegível. Ela começou a folheá-lo, sentindo uma estranha atração pelas palavras desbotadas. O diário pertencia a uma antiga moradora da mansão, que descrevia eventos perturbadores, vozes e sombras que a perseguiam. "Eles estão aqui", Lívia leu em voz alta, a voz embargada. "Eles querem se alimentar." Um arrepio percorreu o grupo. Gabriel, pela primeira vez, parecia menos confiante. "Ok, talvez a gente devesse ir com calma", ele admitiu, olhando ao redor com uma nova apreensão. Foi então que a primeira armadilha se revelou. Lucas, que se afastara para investigar uma porta entreaberta, soltou um grito abafado. Quando os outros correram para ele, encontraram-no com o pé preso em uma armadilha de urso enferrujada que se fechara com um estalo seco. O sangue começou a encharcar sua calça e a dor em seu rosto era excruciante. O pânico tomou conta do grupo. Gabriel tentou abrir a armadilha, mas ela estava presa. Mariana começou a chorar histericamente. Lívia, apesar do choque, tentou manter a calma, rasgando um pedaço de sua camisa para estancar o sangramento. A brincadeira havia acabado. O terror físico havia começado. O grito de Lucas ecoou pela mansão. Um som que parecia ser absorvido pelas paredes úmidas e escuras. O pânico se instalou. Gabriel, com o rosto pálido, puxava a armadilha com todas as suas forças, mas ela não cedia. O metal enferrujado cravava-se cada vez mais fundo na carne de Lucas, que agora gemia, os olhos arregalados de dor e terror. Mariana, em prantos, repetia incessantemente: "Temos que sair daqui!
Temos que sair daqui! Lívia, apesar do nó na garganta, tentava pensar. Precisamos de algo para forçar isso a abrir. Uma alavanca. Ela vasculhou o chão em busca de algo. Qualquer coisa que pudesse ajudar. Enquanto Lívia procurava, um sussurro gélido preencheu o ar, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Bem-vindos ao banquete. A voz era arrastada, quase um sibilo, e parecia vibrar dentro de seus crânios. As luzes das lanternas começaram a piscar freneticamente, lançando sombras dançantes e distorcidas pelas paredes. De repente, um barulho metálico veio do andar de cima, como se algo pesado estivesse sendo arrastado. O som se aproximava, lento e deliberado, acompanhado de um cheiro nauseabundo de carne em decomposição e algo metálico, como sangue velho. Gabriel, desesperado, olhou para a escadaria escura. O que é isso? Sua voz era um fio. Lívia sentiu o chão tremer levemente. O cheiro se intensificou e o som de arrasto parou bem acima deles. Um silêncio opressor caiu sobre a mansão, mais aterrorizante do que qualquer barulho. Então, uma figura alta e esguia começou a descer as escadas, envolta em uma escuridão que parecia sugar a luz. Não era um fantasma, nem um ser humano. Era uma abominação de carne e metal, com membros desproporcionais e lâminas afiadas onde deveriam estar os dedos. Seus olhos, se é que tinha, eram apenas fendas brilhantes na escuridão. A criatura se moveu com uma lentidão agonizante. Cada passo um rangido de metal e um estalo de ossos. Gabriel, em um acesso de adrenalina, tentou puxar Lucas com mais força, mas a armadilha não se movia. A criatura parou no último degrau, a poucos metros deles. Um som gutural escapou de sua garganta, algo entre um rosnado e um gemido. Lívia notou que a criatura parecia se deleitar com o medo deles, com o desespero que emanava de Lucas. Era como se a dor fosse seu alimento, seu combustível. Precisamos distraí-lo, Lívia gritou, puxando Mariana para trás. Gabriel, tente soltar o Lucas. Gabriel, paralisado pelo terror, mal conseguia se mover. A criatura ergueu uma de suas mãos laminadas e um som de rasgar carne preencheu o ar. Lucas soltou um grito de dor excruciante quando a lâmina se cravou em sua perna, aprofundando o corte da armadilha. O sangue jorrou, manchando o chão empoeirado. Mariana desmaiou, o choque e o horror sendo demais para ela. Lívia, com o coração batendo descontroladamente, sabia que não havia mais tempo para hesitar. Eles estavam presos em um jogo sádico, e a cada gota de sangue, a criatura parecia ficar mais forte, mais presente. O cheiro de sangue fresco encheu o ar, e a criatura soltou um som que parecia uma risada rouca e metálica. Seus olhos brilhantes fixaram-se em Lívia, como se ela fosse a próxima iguaria. Gabriel, finalmente saindo do estupor, agarrou Mariana e a arrastou para trás, para longe da criatura. Lívia, vendo a oportunidade, chutou uma pilha de caixas velhas na direção da criatura, que recuou um passo, momentaneamente desorientada. "Corram!" ela gritou, e sem olhar para trás, seguiu Gabriel e Mariana, deixando Lucas para trás, ainda preso e sangrando. Eles correram cegamente pelos corredores escuros, o som dos passos da criatura ecoando atrás deles. A mansão parecia se contorcer, as paredes se fechando, os corredores se transformando em labirintos. Eles se separaram em algum ponto, o pânico os levando em direções diferentes. Lívia se viu sozinha em um corredor que parecia não ter fim, a escuridão engolindo-a. O silêncio era quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante e pelo batimento frenético de seu coração. De repente, ela ouviu um grito. Não era de Lucas, era de Gabriel. Um grito de dor e desespero que foi abruptamente cortado. Lívia sentiu um frio ainda maior. Ela sabia que a criatura o havia alcançado. O som de algo sendo arrastado começou novamente, mas desta vez parecia mais pesado, mais lento. A criatura estava se deleitando com sua presa.
Lívia tropeçou em algo no chão. Era o diário que ela havia encontrado antes. Ela o pegou e a luz fraca de sua lanterna revelou uma nova entrada, escrita com uma caligrafia trêmula e desesperada. Eles se alimentam do desespero. Quanto mais você teme, mais forte eles ficam. A única forma de detê-los é... A frase estava incompleta, manchada por uma substância escura e seca que Lívia não queria identificar. Ela continuou a correr, o medo a impulsionando. Chegou a uma sala que parecia ser uma cozinha antiga, com facas enferrujadas penduradas na parede e uma mesa de madeira coberta de poeira. O cheiro de sangue era forte aqui e Lívia viu uma poça escura no chão. Era o sangue de Gabriel. E ao lado, uma das lâminas da criatura, agora com um pedaço de carne e osso presos a ela. Lívia sentiu o estômago revirar, mas não havia tempo para vomitar. Ela estava sozinha. Ou quase. Um gemido fraco veio de trás de uma pilha de caixas. Era Mariana, encolhida e tremendo, os olhos arregalados de terror. Ela estava ferida, um corte profundo em seu braço, mas ainda viva. Lívia, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu vi, a criatura, ela se alimenta. Mariana desmaiou novamente, sua respiração fraca. Lívia sabia que não podia deixá-la. Elas precisavam sair dali, mas como? A criatura estava à espreita e a cada momento parecia ficar mais forte, mais faminta. O banquete estava longe de terminar. Lívia arrastou Mariana para um canto mais escuro da cozinha, escondendo-a atrás de um balcão de pedra. O som de arrasto recomeçou, mais próximo agora, vindo do corredor. A criatura estava caçando. Lívia sentiu o cheiro de sangue, o seu próprio e o de seus amigos, misturando-se com o mofo e a decomposição. Ela olhou para o diário em suas mãos, a frase incompleta martelando em sua mente. A única forma de detê-los é... detê-los, não detê-lo. Havia mais de um? Ou a criatura era uma manifestação de algo maior? Um estalo alto veio do corredor, seguido por um gemido abafado. A criatura estava na cozinha. Lívia podia sentir sua presença, um frio gélido que penetrava seus ossos. Ela se encolheu, abraçando Mariana, que ainda estava inconsciente. A criatura se movia lentamente, como se estivesse saboreando o momento, o cheiro do medo. Lívia podia ouvir o som de suas lâminas raspando no chão, cada som um martelo em sua cabeça. De repente, a criatura parou. Um silêncio ensurdecedor preencheu a cozinha. Lívia prendeu a respiração, seus olhos varrendo a escuridão, tentando discernir a forma da criatura. Então uma voz, a mesma voz sussurrante de antes, preencheu sua mente. Você entende agora, Lívia? O banquete é para você. A voz não vinha da criatura, mas de dentro de sua própria cabeça. Era a voz de sua mãe, a voz que ela não ouvia desde o acidente que a deixou órfã, a voz que a assombrava em seus pesadelos. Lívia sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. A criatura não era real, não da forma como ela pensava. Era uma manifestação de seus próprios medos, de sua culpa, de seu trauma. O diário. A frase incompleta. A única forma de detê-los é confrontar a si mesmo. A mansão não era assombrada por fantasmas, mas pelas sombras de suas próprias mentes. Lucas, Gabriel, Mariana, eles não eram vítimas da criatura, mas de seus próprios demônios internos, materializados em uma forma grotesca e sangrenta. A criatura se aproximou, suas lâminas brilhando na escuridão. Mas agora, Lívia não sentia medo, sentia raiva. Raiva de si mesma, de seu passado, de ter permitido que seus medos a controlassem. Ela se levantou, Mariana ainda em seus braços, e encarou a criatura. Você não é real! Ela gritou, sua voz ecoando pela cozinha. Você é apenas um reflexo da minha dor! A criatura hesitou, suas lâminas tremendo. A voz em sua mente se tornou um lamento, um grito de desespero.
Você não pode. Lívia sentiu uma força crescendo dentro dela. Uma força que ela nunca soubera que possuía. Ela apertou Mariana em seus braços e, com um grito primal, correu em direção à criatura, não para atacá-la, mas para atravessá-la. O impacto foi como atravessar uma parede de gelo. Lívia sentiu uma dor aguda, mas não era física. Era a dor de todas as suas memórias reprimidas, de todos os seus medos, de todas as suas culpas. Ela caiu no chão, ofegante, Mariana ainda em seus braços. Quando abriu os olhos, a cozinha estava vazia. A criatura havia desaparecido. O cheiro de sangue havia sumido. A mansão estava em silêncio, um silêncio diferente, um silêncio de paz. Lívia e Mariana foram encontradas na manhã seguinte, desorientadas, mas ilesas. Elas não se lembravam de nada do que havia acontecido na mansão, apenas de terem entrado e depois acordado no chão da cozinha. Mas Lívia sabia. Ela sabia o que havia acontecido. Ela havia confrontado seus demônios e eles haviam recuado. A mansão Blackwood continua a ser um lugar de lendas, mas para Lívia era um lembrete de que o verdadeiro terror não está lá fora, mas dentro de nós. Você realmente acha que isso é só uma história? Tem certeza que está sozinho agora?